Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do EduCast. Hoje iremos falar sobre um assunto especial, a cultura. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e já compartilha com as pessoas. E para esse papo, a gente tem dois convidados incríveis que representam muito sobre a cultura local. A Maria José Souza Bom Tempo e o Rodrigo Martins, que são membros da ACOST, a Associação Cultural e Social Tirense. Para começar o episódio com tudo, iremos falar sobre o que descobrimos sobre cultura. A cultura não remete só à comida, à dança, mas sim lá da antiguidade, quando começou tudo. Agora que já estamos alinhados sobre o assunto, temos que começar para valer o nosso EduCast. Para começar o EduCast, queria convidar vocês a se apresentarem para o nosso pessoal. Maria José Souza Bom Tempo, conhecida mais como Zezé, casada com Rubens Bom Tempo. Este ano nós estamos completando 40 anos de casados, bodas de esmeralda, estamos no ano de festa. Eu estou como coordenadora geral da Associação Cultural e Social Tirense e sou consultora e coach. Olá pessoal da EduCast, eu sou o Rodrigo Martins, sou engenheiro ambiental e sanitarista e também professor aqui na Educar com a disciplina de Física. Bom, a minha relação com a cultura vem desde criança participando de teatros e outras manifestações culturais aqui no município e hoje sou membro também da ACOST. Muito bom! Agora que a gente já conhece um pouco sobre vocês, vamos entrar no tema central. Maria, para quem está ouvindo e não conhece, você pode explicar o que é a ACOST? A ACOST é a associação que realiza, um dos eventos que ela realiza vários eventos culturais na comunidade, mas o mais importante que ela já realiza desde 1998 é a Festa do Tirense Ausente. Mas nós também realizamos eventos como lançamento de livros, como nós já fizemos o lançamento do livro da Neuza Azevedo. Vamos estar realizando agora, dia 12 de julho, o lançamento do livro do José Mike. Realizamos também momentos de homenagens, momentos de mulheres e outros eventos que nós participamos. Então, todos os eventos culturais da comunidade, nós procuramos estar presente para ajudar, contribuir para a preservação da cultura tirense. Como você vê a evolução da cultura em nossa cidade nesses últimos anos? De uma forma geral, tudo se remete à cultura. A gente sempre vê que tem a cultura da fé, tem a cultura da música, a cultura gastronômica, a cultura musical, a cultura das festas, dos eventos e outras mais. E de uma certa forma, Tiros promove ter a cultura do esporte, promove isso ao longo dos anos. Quando a gente vai ouvir as histórias, ler, conhecer a história de Tiros, a gente vê que essa evolução ela vem acontecendo. E a comunidade em si, ela abraça a cultura de uma forma amorosa. Então, todos os eventos que a gente realiza, os eventos culturais, as festas religiosas que tem, a gente sabe que tem o seu público específico. E isso vai fazendo com que a cultura vai se firmando na comunidade e ela vai se aglomerando e trazendo pessoas cada vez mais para estar contribuindo com a cultura na comunidade tirense. E ao longo de todos os eventos culturais que você já teve, quais deles marcaram a sua trajetória? Acredito que a Festa do Tirense Ausente, Nós estamos este ano, vamos realizar a 25ª Festa do Tirense Ausente. Estamos aí celebrando o Jubileu de Prata, da Festa do Tirense Ausente. E a cada ano a gente faz uma festa, a gente sempre fala que é uma festa melhor. Cada ano a festa está melhor. Por quê? Tudo aquilo que a gente faz com amor, tudo aquilo que a gente dedica no voluntariado, porque nós
realizamos a festa com voluntários. Isso engrandece. Então, a cada edição da festa, a gente começa a preparar logo que termina uma, a gente já começa, né, Rodrigo, a preparar a outra festa. A gente vai tendo a oportunidade de conhecer pessoas, de trazer pessoas para os eventos culturais e voluntariado. E nós sabemos o quanto é importante o trabalho voluntário, quanto que o trabalho voluntário faz com que a nossa vida fique melhor, que a gente seja mais feliz. E isso, de uma forma geral, na nossa associação, as pessoas que estão lá como associados e as pessoas que são convidadas a participar dos eventos como os cooperadores, eles também se sentem pessoas importantes dentro da comunidade para a evolução da cultura. Então, eu acredito que, para mim, a Festa do Tirense Ausente, a cada edição, ela é importante, ela é, para mim, um evento que me satisfaz e que me faz feliz. O que motivou a senhora a promover esses eventos culturais? Na verdade, eu desde criança, eu gosto de promover eventos. Eu realizava as festinhas de aniversário das crianças da minha rua, onde eu morava, preparava música, preparava dança e fazia surpresa. Chegava na casa da criança com a turma, juntava as equipes, as crianças da rua e chegava com aquele, vamos dizer, aquele evento montado, né? Tinha teatro, a gente fazia teatro, a gente reunia a equipe, eu punha até os adultos para trabalhar nesse teatro, era nas casas, né, que a gente fazia. Depois eu fui logo com os meus 12, 13 anos, 14 anos, eu já comecei a participar do encontro de jovens. Fui coordenadora de encontro de jovens muito tempo, onde também a gente faz cultura, que é a cultura da fé, né? Realizava teatro, realizava os eventos da Semana Santa, né? Organizava. Então eu comecei desde criança, é uma coisa natural, né? Que já nasceu comigo. E sempre gostei de apresentar, sempre gostei de participar de teatro também, né? De dançar, adoro dançar, queria ser bailarina. Também era o meu sonho ser bailarina. Então, adoro dançar, sempre gostei. E isso fez com que eu fui me engajando, né? Depois entrei por outra, a Casa da Amizade, que me deu oportunidades grandes de conhecer um mundo, né? Porque o Rotary você tem associados, tem companheiros no mundo todo, e você conhece diversas culturas, você tem a oportunidade de estar ali convivendo com pessoas com culturas diferentes, e isso fez com que cada vez mais eu me interessasse por cultura. E quando veio a Festa do Tirense Ausente, que foi o primeiro grande evento que foi realizado, foi justamente para a reforma da igreja. E aí a gente sentiu que necessitava de um evento que tivesse um valor arrecadado maior. E aí a gente movimentou não só a comunidade tirense, mas a comunidade tirense fora, principalmente, e conseguimos, né, através da Festa do Tirense Ausente, a doação e arrecadar fundos para a reforma da igreja, que na época, em 1990, de 1998 a 2000, que foi a época que ela foi reconstruída, né, gastou R$600 mil. Então foi um evento grandioso. E a partir daí, a gente só vem crescendo e cada vez mais eu me interesso, né, pela cultura. Então podemos ver que essa empolgação vem desde criança, desde né? Criança. Desde criança animada. Sim. Na sua opinião, que valores culturais deveriam ser preservados para as gerações futuras? Os valores culturais, igual já disse, né? Cada pessoa possui dentro de si aquilo que ela gosta, aquilo que ela mais gosta. Uns gostam de música, outros gostam de dança, outros gostam de teatro, outros gostam de futebol. E os valores, a partir do momento que você tem dentro de si algo que você goste, algo que você aprecia, você deve realizar, fazer eventos e viver eventos para que aquilo seja preservado. Quais são os valores culturais que eu, como pessoa, como membro da sociedade, valorizo
e sei que a comunidade precisa disso para sobreviver também. Porque tudo que envolve a cultura envolve movimento econômico. Vocês sabem disso, né? Então, a cultura, ela remete ao turismo. Claro, tem a diversidade da turismo com a cultura, mas os dois se completam porque tudo aquilo que você faz em cultura, você traz pessoas para a comunidade. Você faz uma festa, você traz pessoas da região, pessoas aqui de Tiros. Você faz uma festa religiosa, você leva as pessoas a gastarem, você leva as pessoas a participarem, vem pessoas de fora. Você faz uma partida de futebol, você traz pessoas de fora. Então, tudo se remete, a cultura se remete ao turismo. Então, um dos valores, né, da cultura é justamente isso, é você movimentar a economia na cidade através da cultura, porque aí você traz as pessoas. E quais os desafios a cidade ainda enfrenta, mesmo antigamente, até agora? O maior desafio é quando nós iniciamos, principalmente o evento da Festa Tirense Ausente, nós tínhamos muitos voluntários. Porque a festa até hoje ela é feita com voluntários e o investimento do comércio, né, das indústrias, dos agropecuários e de próprias pessoas para que a festa seja realizada do governo municipal, executivo e legislativo. E no início isso já tínhamos uma facilidade maior. Hoje a dificuldade é realmente a verba, os valores para se realizar uma festa. Então, uma festa do Tirense Ausente, ela hoje fica em torno de 350 a 400 mil. Então, quando o governo municipal ajuda, e ele sempre ajuda, né, isso aí é importantíssimo, né, e a dificuldade é fazer com que o comércio, as pessoas que podem contribuir, investir nos eventos culturais. Não é só nas festas, mas em tudo. Em todos os eventos culturais, né, em teatro, né, que aqui nós temos uma equipe muito grande e muito boa, né, de teatro. A equipe músicas, né, quantos cantores, quantos artistas nós temos em nossa cidade. Então é esse investimento que é a maior dificuldade. E para se fazer cultura, precisa de investimento. Ô Rodrigo, agora vamos falar um pouco sobre as suas vivências. O que te levou a se envolver com a acústica? O porquê? Bom, até porque eu fui convidado em 2021 a fazer parte da comissão da Festa do Tirense Ausente. Mas minha história com a cultura, como eu já falei na apresentação, ela vem desde criança. Sempre gostei muito de teatro, principalmente. Quando eu estudava o ensino fundamental, eu fui convidado para participar do Estandarte, que foi uma ação, se não me engano, do governo para incentivar a cultura do teatro com os adolescentes e promover para que os adolescentes tenham uma atividade extracurricular. Lá eu tive contato com cultura e música. O diretor do teatro era o Luciano Lander, que representa muito a nossa cultura aqui no município de Tiros, e desde então eu venho me envolvendo com essas questões culturais. Depois o município criou um festival que chamava Festeatro, em que todo ano era uma semana de teatro, existiam os grupos e no final tinha uma premiação parecida com o Oscar, né, onde se premiava melhor ator coadjuvante, atriz coadjuvante, melhor direção, melhor elenco. E nesse período do Festeatro eu me envolvi muito principalmente com a parte de cenário. Inclusive, eu tinha uma grande parceira que era a Carmen, que era a diretora Carmen e a Juliana, né? Participei mais ativamente ainda com a Carmen, com a construção dos cenários. E conheci o teatro dessas diferentes formas, atuando no cenário, depois dirigindo com os lançamentos do livro da Neuza Azevedo. Eu dirigi em especial a Arquitetura dos Dias, que foi um grande espetáculo, né? Zezé atuou na declamação de poemas desse livro. E, bom, acho que esse meu contato com a cultura é o que levou
a CUSH a me convidar para fazer parte da comissão da festa do Tiradentes Ausente. E é muito interessante porque desde criança eu tenho a festa do Tiradentes Ausente. Hoje, quando eu vejo as logos de todas as festas, eu consigo remeter qual Rodrigo criança que estava naquela festa. Então é muito interessante como a cultura ela promove você a voltar no seu passado e a contar a sua história através da cultura. Então eu tinha essa visão da festa por fora e hoje eu tenho a visão de como a festa nasce, porque não a gente teve reuniões para discutir especificamente dessa festa em fevereiro, se não me engano, né? Então a gente está desde fevereiro conversando e desenhando os primeiros traços do que vai ser a festa do 7 de setembro. E, bom, acho que é isso. Como você enxerga o papel da cultura no desenvolvimento da sua geração, Rodrigo? Bom, ontem eu até tive uma conversa com as amigas sobre a minha geração específica. Eu estou passando por um processo, né? O mundo passa por um processo e eu sou uma pessoa que viveu sem telefone, sem muito conteúdo de TV, propriamente dito, porque eu, por exemplo, quando eu era criança, os desenhos animados existiam um horário específico ao qual eu podia assistir, que era de manhã. A TV Globinho, por exemplo, a SBT também tinha uma grade horária no período da manhã com desenhos. E depois disso veio o telefone celular que a gente tinha limite de mensagem, limite de ligação que a gente podia fazer. Depois veio o crescimento da tecnologia, né? Com hoje em dia a gente tendo acesso a tudo. Até foi uma brincadeira, a gente estava falando sobre artigo acadêmico e uma amiga fez uma brincadeira assim, a gente fez o TCC sem chat GPT. Então, assim, e relacionando isso à cultura, a mesma coisa. Hoje em dia a gente tem muita informação principalmente do telefone, mas a cultura propriamente dita, eu acho que ela está aqui nas nossas raízes, né? E é uma coisa que a festa do Tiradentes Ausente, por exemplo, ela valoriza muito, porque muito se pensa na festa do Tiradentes Ausente, por exemplo, que é um assunto que vai ser recorrente aqui no podcast, né? A festa, como os shows, as atrações noturnas. Mas a festa do Tiradentes Ausente é uma celebração à cultura, porque ela acontece durante todo o dia, a praça tem movimento todo dia, e existem os programas específicos que valorizam as culturas. Por exemplo, a cavalgada, que valoriza, né, a nossa cultura, principalmente do agro. A gente tem um momento cultural que é escolhido alguma pessoa que representa a cultura. Tem o Palavras Premiadas, que a gente já teve lançamento de livros, como no ano retrasado, o ano do José Mike, teve da Neuza, do Luiz Henrique. Então, assim, e pra minha geração... Vários tirenses que moram fora, que vieram, né, para apresentar os seus livros. Isso. Então, assim, resumindo isso para responder a pergunta, né, não só para a minha geração, mas para todas as gerações, né? A cultura é muito importante porque ela conta a história de um povo. E como ela se mistura, por exemplo, a minha geração com a geração da Zezé, e hoje a gente conversa frente a frente sobre cultura e como eu aprendo com a Zezé e como a Zezé deve aprender comigo, né? Então, eu lembro que na minha cidade teve uma vez que acho que foi... Não lembro se foi uma festa da igreja ou se foi da cidade mesmo, que eles trouxeram índios pra lá. Gente, você tinha que ver, uma gracinha. Eu lembro que a mamãe até comprou uma roupa de índio pra mim. Aí tava lá eles, aí tipo assim, aí lá todo ano tem festa. Só que eu não lembro se é do rodeio, mas tipo assim, remete à cultura de lá, sabe? É uma gracinha as festas que tem lá. Eu imagino. A preservação, né? Isso é importante. Igual na festa Tiradentes Ausente, a gente procura essa preservação, né? A gente tem um encontro de folias, que a folia é uma tradição que veio de onde, né? Veio lá de outros países para cá, e aqui em Tiros existe isso, com gado, né? E aí a gente reúne esse povo na praça
E as crianças que às vezes não viveu isso no antigo, vive aquilo ali naquele momento e vai colocando na sua mente que isso é importante e dali vai sair pessoas que vão, né, participar da cultura, da folia, da cavalgada, né, do momento cultural, igual a gente no ano passado, o Rodrigo coordenou, porque a gente forma as equipes e o Rodrigo ano passado ficou com a equipe cultural e ele coordenou lindamente o momento das tecedeiras, né, onde ele conseguiu levar várias tecedeiras antigas, né, pessoas mais de idade e pessoas novas que estão aprendendo o ofício com a sua avó, com a sua bisavó, com a sua mãe, e para que isso continue, para que isso seja preservado. Quais formatos ou linguagens culturais mais atraem o público jovem hoje em comparação com antigamente? Bom, as pessoas são muito diversas, né? Eu, por exemplo, adoro literatura, adoro poesias e isso me atrai. Teatro me atrai. Já tem um outro público que é mais distante dessa realidade, mas é atraído por outras manifestações culturais, como a cavalgada, onde a gente sempre vê muitos jovens, e cavalgada eu já não gosto. não é um evento que eu participo geralmente. Então, por isso é importante a preservação da cultura de diversas formas, porque a gente precisa ter esse contato, né? E de uma certa forma, assim, quando você fala nas diferenças, né, que cada um tem seu gosto, cada um aprecia algo em especial, como o Rodrigo falou, mas tem a cultura de massa, né, que a gente fala, que é aquilo que consegue levar uma massa grande, principalmente dos jovens, que a gente sabe que é shows. Né, shows artísticos. Então, os shows, de uma certa forma, hoje, eles conseguem, né, levar uma massa grande de jovens. E já, na minha geração, eles já gostam mais de atrações culturais mais tranquilas. Eu estive em Belo Horizonte o ano passado assistindo o show do Oswaldo Montenegro. O público lá tinha criança, tinha jovens, mas o público era mais ou menos da minha idade para cima. Então, assim, vai fazer um show do Gustavo Lima, qual que é o público maior? Os jovens, né? Geralmente os jovens. Então, é muito o equilíbrio, né? O equilíbrio na cultura, ele balança de formas diferentes. Ele vai... de acordo, o público vai de acordo com aquilo que ele gosta, mas o de massa mesmo hoje, né, vocês, essa é a pergunta, eu acredito que seria os shows, que até mesmo quando era antes, aqui em Tiros mesmo, já tinha a Deb, que é uma dança, que é cultura, hoje já não faz sentido para os jovens, os jovens já não interessam tanto para esse tipo de boate, né, eles estão mais concentrados em grupinhos, em se reunirem, conversarem, fazer algo, eles mesmos fazerem algo para comer, alguma coisa, então estão mais ligados com a fazenda, juntar um grupinho, então muda-se, mas não se esquece, né? Não se esquece, quem nunca participou é a Deb, já ouve falar da Deb, sabe da história da Deb, porque é uma cultura tirense, que é a dança, né? De uma certa forma. E como é trabalhar com pessoas mais experientes da associação, Rodrigo? Fantástico! Ontem, inclusive, eu estava participando de uma capacitação referente à educocomunicação, mais específico para a área de meio ambiente, e foi proposto uma dinâmica para a gente contar uma história, algum conto, alguma história peculiar referente com relação à água no município. E o nome do município vem lá do Córrego de Tiros e etc. E eu contei essa história no grupo. Aí, todo mundo ficou muito interessado e começaram a surgir várias perguntas as quais eu não consegui responder. Então eu recorri lá no grupo do WhatsApp e falei assim, gente, como que era o nome do córrego antes de se chamar Córrego de Tiros? Na mesma hora, a Zezé já me veio com a informação. Então, assim, aprender desde essas pequenas coisas, como aprender a
a olhar para a cultura da forma que a acústica olha, contemplando toda essa gama e unindo todo o público ali na praça. Então é uma escola participar da acústica com o pessoal mais velho. Se você pudesse escolher que tipo de evento cultural gostaria de ver mais por aqui na cidade? Bom, a Zé até falou sobre a questão do momento cultural da festa, da 24ª Festa do Tirense Ausente. E hoje eu estou no momento que eu estou apaixonado por artesanato. E foi até por isso que veio a ideia, a sugestão de homenagear as tecelãs. E o artesanato, eu vejo que ele vem um pouco se perdendo, sabe? Por exemplo, crochê. Antigamente, quase todas as mulheres sabiam fazer crochê. E hoje, quantos jovens sabem fazer crochê? É um exemplo. Minha irmã é muito boa no crochê. Minha irmã, minha tia, minha avó, contando que minha tia ela tem uma loja que ela vende tapete de crochê e minha irmã tem uma loja de roupa que ela faz essa roupa bonitinha e vende também. Então, assim, eu queria que todas as formas culturais tivessem mais valor e reconhecimento na comunidade, mas se eu fosse para escolher uma de imediato, seria a valorização do artesanato. Além da importância da movimentação econômica, né? Exatamente. Porque muitas famílias dependem, né, dali da costura, do crochê, do bordado, né, da quitanda, né, a mesma quitanda também, para sobreviver. Essa cultura aqui em Tiros, ela precisa ser realmente trabalhada, né? Valorizar essa cultura para que as pessoas que têm essas habilidades possam se desenvolvendo, criar os seus materiais, né? E vender, né? E ter oportunidade de venda, né? Nós temos a feirinha ali que já apresenta algumas oportunidades, né? Mas igual o Rodrigo disse, sim, a gente precisa trabalhar esse item aí, essa cultura, para que a gente possa trazer oportunidades econômicas maiores na comunidade. Inclusive, né, quando tem festas, tem gente que está lá vendendo esse tipo de coisa. Sim, nós damos oportunidade na Festa de Tirense Ausente, quem nos procura e quer colocar algo nesse sentido para vender, a gente dá oportunidade, justamente para mostrar. Existe alguma questão cultural que você acha que os jovens deveriam prestar mais atenção? Com certeza. Principalmente, eu convido os jovens a olhar para a nossa história, para o nosso passado, com um olhar cultural, porque é muito rico. Tiros é muito rico com relação à cultura. Então, seria nesse sentido, de olhar para o nosso passado, conversar com as pessoas mais velhas, para entender as diferentes formas de manifestações culturais, de quando, por exemplo, aquela pessoa que hoje é mais velha, como era a cultura quando ela era jovem e como essa cultura se construiu para ser a cultura de hoje. Eu acho que a gente sempre tem que olhar para o passado para entender e ser melhores no futuro. Só para completar aqui, eu lembrei que enquanto o Rodrigo estava falando da importância do jovem, da criança conhecer que foi o passado, o meu pai fez o lançamento da autobiografia dele no ano passado e o livro dele se remete muito a isso, ele contando as histórias dele quando ele era criança, quando ele era adolescente, mesmo depois de casado, a criação dos seus filhos, e quando os netos dele hoje lê o livro, eles ficam assim admirados e se interessam em ir conversar e conhecer mais a história, não só os netos, mas as pessoas em geral, inclusive a própria biblioteca municipal tem recebido muita procura do livro dele, de crianças para ler o livro por causa desse interesse. Então, realmente isso é muito importante. Hoje em dia, a cultura vive também nas redes sociais. Como você falou, hoje em dia a tecnologia vai mais envolvendo por cima da cultura. Aí, assim, como você vê o impacto dessas plataformas digitais na promoção da cultura? As redes sociais hoje a gente recebe a rede social de acordo com o que o nosso algoritmo constrói, né? O meu algoritmo em específico sempre está me mandando coisas de artesanato. O meu só comida.
Comida, que é muito importante, porque comida é cultura. Por exemplo, vou dar um exemplo de novo da festa de criança ausente. Mas o quanto as pessoas vêm pra cá pra ir na Cozinha Sabor da Terra comer o João deitado. Aí eu falo, João deitado, a pessoa nem sabe o que é lá pra fora. Massa, o que é? É meio que a massa do pão de queijo assado enrolado na folha de bananeira. E ganha outras nuances de sabor, um sabor mais defumado. A textura, tudo fica diferente quando esse biscoito é assado assim. Mas ao mesmo tempo que as redes sociais são olhadas como vilãs hoje em dia, eu acho que elas têm muito a colaborar para a cultura. Porque, por exemplo, estudar a história da arte nas redes sociais é uma delícia, porque às vezes, assim, a gente hoje está acostumado com conteúdos rápidos e em pequenos vídeos a gente consegue ter muita informação sobre cultura da arte, cultura da música, conhecer novas músicas, ter contato. Hoje em dia eu vejo muito que os adolescentes têm ouvido coisas vintage em massa, assim, de repente a filha do meu primo estava escutando uma música que eu escutava quando era criança. Aí de onde você conhece ela? Vi no TikTok. Então, ela às vezes é olhada como vilã, mas se ela, com um algoritmo bacana, ela tem muito a colaborar. A própria divulgação, né? Porque os eventos, né, eles têm uma abrangência enorme. Eu lembro que quando nós realizamos as primeiras festas do Tirense Ausente, a gente tinha que imprimir os convites. Era aquele, né, muitos 500 mil convites que a gente eram impressos e colocava no correio para as pessoas, porque não tinha outra forma. Então hoje não, hoje você faz um convite aqui agora, já manda o mundo inteiro, já está vendo, né? Você tem uma abertura enorme, assim, já tem condições de abranger o mundo inteiro em um segundo. Então é totalmente feio. E o próprio também, na própria cursos, né, para você fazer. Eu mesmo faço vários cursos de cultura sobre projetos, né, sobre culturais. Você vê o movimento da cultura mineira no Brasil, né. Então eu acompanho, né, o Leônidas, que é o secretário, né, da Cultura de Minas Gerais, que inclusive é nosso vizinho aqui. Ele é de São Gotardo, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super culta, que tem feito maravilhas, né, em Minas Gerais pela cultura, e nós temos essa oportunidade de conhecer através de quê? Do celular, através da mídia social. Você acompanha isso, né, fazendo curso, acompanhando os eventos que são realizados, você tira ideia, você pega, tá fazendo, talvez aqui dá certo, isso então eu acho que é muito importante, sim. Né, a gente tem que regrar, a gente tem que ter limites, né, para saber o que a gente dá e vê e saber que a gente tem uma vida, né, a vida mesmo, que o celular é apenas uma ferramenta para ajudar em nosso dia a dia. Tem alguma figura cultural que te inspira aqui na cidade, Rodrigo? A própria Zezé. Gente, hoje, conhecendo a festa de Tirense Ausente pelo lado da construção da festa durante a festa, né, trabalhando para que a festa aconteça, se vocês verem essa Zezé trabalhar e o quanto ela se empenha para fazer isso acontecer, é de tirar o chapéu. Então a Zezé é um ótimo exemplo para nós sobre pessoas com manifestações culturais e o quanto ela tem de conhecimento e interesse por essa pauta. A mãe da festa? Tem que cuidar, né? Quem cria tem que cuidar até, né? Não tem fim, né? Realmente. Mas, assim, a sua opinião, qual que você acha que é o papel das pessoas mais maduras na formação da cultura na comunidade? É justamente contar histórias. A vida, ela tem sentido a partir do momento que você conhece de onde você vem e para onde você vai e como você vive hoje. E a partir do momento que a pessoa, né, igual o meu pai, que está com 96 anos, e ele conta suas histórias, ele está
preservando e está nos dando a oportunidade de saber como foi no passado, e hoje nós temos a oportunidade de viver uma forma diferente e remeter a um futuro que vai unir os dois, porque nada se perde. Tudo que já aconteceu no passado, ele faz sentido hoje e fará sentido no futuro. Então, essas pessoas maduras, as pessoas que têm mais conhecimento, que têm mais vivência, eles têm esse papel. E é por isso que eu sempre falo que chega no momento que nós, né, eu já estou com 60, faço 65 anos agora em julho, então nós não podemos sumir da sociedade. E isso acontece muito, porque as pessoas não encontram lugares para irem mais. E aí ficam isoladas e não convivem com os jovens, não convivem com as crianças, a não ser com os da família. E isso não pode acontecer justamente porque nós temos que contar a nossa história, para que os jovens, para que as crianças também tenham a base, né, da cultura, não só da cultura, mas de tudo, né, de tudo na vida, para que ele possa se fortalecer e possa viver, né, tudo isso que a gente já viveu da forma deles, uma forma diferente. É evidente que não vai ser igual. A gente não pode querer igual a nossa festa agora do Tirense Ausente. Nós ficamos discutindo a nossa primeira discussão. Nós vamos continuar o formato da festa ou nós vamos mudá-la? A discussão foi, Rodrigo, você pode contar, que acho que você que foi um dos que falou tanto que era importante, né? A continuidade, mas também a renovação. E é isso que a gente faz. A gente tem que inovar, mas não deixar passado de lado. E que legado a senhora gostaria de deixar para as futuras gerações dentro do âmbito cultural? O legado que eu quero deixar é que as pessoas, como o Rodrigo disse aqui agora, né, que me tem como um exemplo, né, de estar na cultura e promover eventos culturais, para que as pessoas, os jovens que estão chegando agora, se tenham entusiasmo de também estar ligado à cultura voluntariamente. Porque a cultura, ela realmente é preservada por pessoas que voluntariamente fazem eventos, promovem a cultura. Temos os incentivos, né, do governo, mas se não tiver pessoas que conduzem os eventos culturais, é difícil ela ter a sua continuidade. Então, o legado que eu quero deixar é que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes em fazer eventos, promover eventos culturais, para que a nossa comunidade cresça muito mais. Um dos eventos que eu tenho e ainda tenho como propósito é levantar aqui a cultura da fé. Eu lembro quando eu era criança, Tiros era um movimento enorme, as pessoas vinham de vários lugares, tirenses, ausentes, tirenses, para participar das solenidades religiosas que tinham na Semana Santa. Então, esse resgate, eu acho que ele é muito importante para a nossa comunidade. E isso é um trabalho que eu ainda pretendo realizar aqui na comunidade. E o próprio comércio da comunidade também, as indústrias, as pessoas que têm condição de investir na cultura, é uma forma também de fazer essa preservação, né, da cultura. Então a gente precisa disso, né? A gente precisa que as pessoas invistam, né, na cultura, para que a gente tenha continuidade da preservação e que ela não morra. O Congado, por exemplo, se não tiver uma pessoa para liderar, que aí é o voluntário, porque não se ganha para ser presidente, para ser coordenador de associação, é tudo trabalho voluntário. Igual na associação da CUST, ninguém recebe nada. Nós recebemos o quê? Nós recebemos a valorização do trabalho de cada um tem o seu dom, cada um faz aquilo que melhor sabe fazer, voluntariamente, e o que nós recebemos em troca é o prazer de servir. É o prazer de fazer as pessoas felizes, de trazer um entretenimento para as pessoas, de ver a cidade, a praça cheia de pessoas. Aquilo nos dá um prazer enorme. E que as pessoas tenham isso, né, em sua mente, que construa isso na sua vida, para que realmente tenham pessoas que continuem esse trabalho, né, que vá
seguir em frente para que a gente consiga continuar o trabalho cultural aqui na nossa comunidade. Antes de fechar, vamos para o nosso quadro rápido, que já é tradição aqui no EduCast. O nosso bate-volta. A gente faz uma pergunta e vocês respondem com a primeira coisa que vier na cabeça de vocês, ok? Vamos lá. O primeiro evento cultural que você participou na vida. Apresentações artísticas na escola. Estandarte. Uma música que representa a cultura local. Uma música não, mas um estilo de música que é o forró. Eu penso muito na moda de viola. Um prato típico que não pode faltar na nossa cultura. Feijão tropeiro. Um que eu nem gosto, mas que não pode faltar, todo domingo tem, é frango caipira. É gostoso. Uma expressão ou ditado popular que você ama. Cultura é preservar histórias. Tem uma amiga que adora que eu falo lereia. O que é lereia? Mas como me explica? Mas tá muito no nosso dia a dia usar a expressão lereia. Um artista ou figura cultural que te inspira. Oswaldo Montenegro. Já respondi a Zezé, vou continuar com a Zezé. Um livro, filme ou peça que te marcou. O livro Mulheres que Correm com os Lobos. Flores para Algernon. Uma tradição que jamais deveria acabar. Festa do Tirenço Ausente. A festa de gente ausente. Agora complete a frase. Cultura é... O seu povo. Preservar a história. Que conversa boa e agradável. Eu gostaria de agradecer vocês por trazer esse conhecimento para a gente relembrar, não só a gente aqui como entrevistadores, mas também como nosso público, por lembrarem a gente dessas tradições ricas da nossa cidade. Zezé e Rodrigo, muito obrigado por aceitar o convite e vir compartilhar com a gente essa rica informação. Como presentinho para vocês, vocês podem ficar com as canecas e lembrar desse episódio no coração de vocês. Gratidão. Muito bom estar com vocês aqui. Feliz por participar deste momento com vocês, falando principalmente da cultura tirense. Se você curtiu esse episódio, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos, deixar um like. Colégio Educar, conhecimento que transforma o futuro. Até o próximo episódio. Tchau!